Alô, bom dia. É um prazer estarmos reunidos novamente. Você que está acessando o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou um dos pastores da igreja e estarei com você nesta manhã, nesta próxima hora, em nossos estudos de escola dominical, sendo oferecidos agora exclusivamente, neste momento, no novo lockdown que nós temos experimentado aqui, pela transmissão, pelo canal da nossa igreja. Eu recomendo você também a dar uma olhada nas playlists que o canal tem. Há uma série de mensagens, de sermões, mas também os estudos bíblicos de quinta-feira estão presentes aí, assim como também devocionais diárias. Você vai encontrar naquilo que temos tido a oportunidade de oferecer, uma reflexão breve de 7 minutos, e de tal maneira que você tem um amplo material aí para a sua edificação espiritual. Ao final da página você vai encontrar também a indicação dos canais dos pastores da igreja, onde você pode ver mais conteúdo. Uma parte daquilo que nós estamos refletindo você vai encontrar no nosso canal, Raimundo Montenegro, também como material complementar que nós recomendamos para a sua instrução e edificação espiritual. Estarei com você nesta hora, sob a mercê de Deus. Nos próximos 2 domingos, não. Aí nós teremos presença de os outros 2 pastores que também estão revezando comigo nesta classe, o reverendo Marco Antônio e o reverendo Edson, estarão presentes com vocês. De tal maneira que o nosso desejo, a nossa oração é que, especialmente nesses dias, você receba consolo, conforto, edificação, força da parte do Senhor para o seu coração. Crescimento espiritual que lhe capacite a enfrentar estes dias maus. Eu lhe convido a orarmos ao Senhor, vamos buscar a bênção de Deus nesse instante. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença. Tu és um Deus poderoso. Tu tens em Tuas mãos o controle de todas as coisas. Tu és o doador da vida, o sustentador. Tu, em Tua infinita sabedoria, poder, majestade e glória, diriges todas as coisas. Nós, em tudo, somos dependentes de Ti, Senhor. Temos vivido dias maus. A nossa oração, Senhor Deus, é por compaixão do Senhor e misericórdia. Pedimos que Tu, em Tua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Te compadeças de nós, Senhor. Olha o nosso sofrimento e ajuda-nos, ó Deus, a atravessarmos estes dias numa maior dependência do Senhor. Rogamos a graça do Teu Espírito para elevarmos os nossos olhos a Ti, experimentarmos dependência do Senhor maior. Ajuda-nos, ó Deus, a não encontrarmos em nada mais, senão em Ti, a nossa força e a nossa esperança, tendo sido renovada pela verdade da Tua palavra. Suplicamos neste momento a iluminação do Teu Espírito sobre nós, à medida que vamos refletir sobre este tema da defesa da fé aplicada às circunstâncias da vida. Assista-nos em nome de Jesus. Amém. Os estudiosos do aconselhamento bíblico defendem a ideia de que, biblicamente, o temor do Senhor deve governar o nosso coração. A palavra de Deus já nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amar a Deus acima de todas as coisas, como o nosso Senhor Jesus resumiu como sendo o principal, o primeiro dos mandamentos, significa dizer ter no Senhor o maior prazer da nossa vida. Significa depositar no Senhor a maior confiança do nosso coração. E significa também ter o temor do Senhor como aquele que nos governa. Temor no sentido de respeito, de reverência, de submissão. Quando o nosso coração é afetado por um prazer maior do que o prazer de Deus, quando o nosso coração sente uma confiança maior em alguma outra coisa ou pessoa que não o Senhor, quando o nosso coração é visitado por um temor maior do que o temor de Deus, nós incorremos no pecado da idolatria. Precisamente há muitas coisas na vida que nos dão prazer, que nos dão alegria e são bênçãos de Deus. Mas nada disso pode se comparar nem assumir o lugar do Senhor em nossa vida. Certamente Deus nos dá muitos recursos úteis na vida, pessoas que são importantes e que nos ajudam, mas também certamente nenhuma destas coisas pode ser
objeto de nossa confiança maior do que a confiança em Deus. Certamente na vida também, depois do pecado, nós experimentamos muitas ameaças e perigos. Mas se algum temor que não o temor do Senhor foi mais forte no nosso coração, isso nos atemorizará. Não é à toa que a nossa geração tem experimentado uma verdadeira pandemia, não de um vírus, mas anteriormente desta experiência medonha do Covid-19, se fala de que as doenças do espectro da depressão são a grande epidemia da nossa época contemporânea. E por trás delas nós temos temores e medos. Bem, hoje eu gostaria de convidar você a refletir comigo, baseado no texto de Gênesis, capítulo 3, vamos ler os versículos de 7 a 13, sobre alguns traços essenciais, elementares e básicos que missiólogos têm identificado que marcam culturas, que são chamados por esses missiólogos de padrões culturais. De que maneira estas verdades descritas aqui na palavra do Senhor marcam pessoas e coletivamente marcam sociedades como traços importantes da constituição de civilizações, de sociedades e de culturas. E de que forma o Evangelho nos apresenta uma solução para os problemas culturais a partir destas categorias. Portanto, o título do nosso estudo nesta manhã, nessas reflexões que estamos fazendo sobre a apologética missional, ou seja, a defesa da fé num propósito de comunicar o Evangelho para outras pessoas, para outras culturas, para outros seres humanos, de que maneira que o Evangelho é apresentado, tendo em vista não apenas o conteúdo do próprio Evangelho, mas com o conteúdo do Evangelho sendo claro, observando quais aspectos na vida das pessoas e de civilizações e de culturas precisam ser mais destacados ou trabalhados. Eu espero a graça do Senhor que você esteja comigo acompanhando. Gênesis capítulo 3, versículos de 7 a 13, a descrição das consequências imediatas do pecado de Adão e Eva. Nos diz o texto sagrado. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É impressionante nós vermos o relato bíblico da criação e da queda, porque apesar de serem capítulos tão curtos, né, são apenas 3 capítulos que nós temos na Escritura Sagrada. 1, o 2 da criação, a queda no capítulo 3, mas estes 3 primeiros capítulos aqui, diante de 1189, possuem uma densidade, um conteúdo teológico absolutamente importante para a visão de mundo cristã. Eu lhe convido também, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, a olhar na playlist Teologia 3 sobre cosmovisão. Há 4 meses atrás nós demos uma série de estudos de escola dominical sobre cosmovisão cristã, ou seja, visão de mundo cristã, que complementa esses estudos que nós estamos dando aqui. Não é? É preciso a gente ter a perspectiva cristã do mundo, até mesmo para conseguir defender a fé. Porque quando não temos uma visão geral do mundo que seja cristã, a defesa da fé sai diluída, sai enfraquecida, né? Fica só um elemento ou outro que nós pegamos, alguns poucos versículos. Enquanto que, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o Senhor Deus nos deu e que foi esforço do seu ministério, e eu tenho compartilhado com os irmãos e dito que esse tem sido um esforço no meu ministério também, inclusive sendo o lema do meu ministério, no estudo de quinta-feira falei, Atos capítulo 20, versículos 20
e 27. Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. E no verso 27 ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja que Paulo, falando do seu ministério, ele usa por 2 vezes a expressão jamais deixei de anunciar. E ele faz 2 observações aqui. A primeira, ele diz: coisa alguma proveitosa, algo que tenha proveito, não é apenas um conteúdo teórico para você ter na sua mente, que você não sabe como relacionar na sua vida, mas que você faça um bom proveito daquilo. Aqui consiste precisamente a sabedoria cristã. Sabedoria cristã, ou mesmo a palavra sabedoria, na perspectiva bíblica, é diferente de conhecimento intelectual que domina o conhecimento grego que matricia a nossa cultura ocidental. Quando nós pensamos em termos de sabedoria, a tendência nossa, como ocidentais, é interpretar a palavra sabedoria como sinônimo de conhecimento ou de inteligência. Biblicamente, são conceitos distintos. Uma pessoa pode ser menos inteligente e mais sábia do que a outra. E uma outra pessoa pode ser profundamente sábio, mas com um pouco de inteligência, que é a mesma coisa, ou o contrário, né? Alguém ter muita inteligência, mas pouquíssima habilidade em usar este conhecimento que tem como funcional na sua vida. É esta preocupação que o apóstolo Paulo tem aqui, de que o seu conteúdo, aquilo que ele anuncia, se torne proveitoso. Isso é extremamente útil e eu penso que poucos momentos na história se faz mais útil agora. Conversava há pouco com nosso diácono aqui na igreja, Galvão, sobre os desafios da batalha cultural que nós estamos vivendo nessa época. Eu, pessoalmente, estou convencido de que nós não seremos mais bem-sucedidos como cristãos, achando que basta confessar o credo, repetir as fórmulas básicas da fé, pagarmos os impostos e virmos para a igreja. A batalha está muito mais profunda, é preciso entender as frentes de atuação e, mais do que nunca, entender como a palavra do Senhor apresenta a solução para isso. E esta convicção precisa vir assim. No versículo 27, Paulo usa a mesma expressão, dizendo: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, toda a vontade do Senhor revelada. Então, baseado nisso, é que nós propomos a ideia de que para a nossa defesa da fé, para uma defesa da fé eficaz, nós temos que conhecer todo o desígnio de Deus, toda a vontade do Senhor. Isso implica numa visão de mundo cristã, que precisa ser resgatada. Eu me lembro quando fiz o meu curso teológico há mais de 20 anos, nós não tínhamos nenhuma disciplina relacionada a isso. Hoje, dando aula para alunos no nosso seminário aqui em Belo Horizonte, eu ouço deles até o contrário, dizer, se fala tanto sobre cosmovisão que às vezes nós temos a impressão de que os assuntos estão se repetindo. Houve uma percepção ao longo de 2 décadas apenas, de que não há uma boa formação pastoral se as pessoas que vão desenvolver o ministério cristão não estão capacitadas para entender o mundo, interpretar o mundo sob um olhar cristão, nem desenvolverão um bom ministério se não forem capazes também de formar esta consciência. Esta preocupação eu trago comigo, embora tive que correr isso depois do seminário, porque não tive matérias específicas sobre isso. Mas, pela graça do Senhor, nós temos esse desafio. Qual é a importância de nós enxergarmos isso? Bem, recapitulando aquilo que nós falávamos em termos de cosmovisão cristã, uma das formas elementares ou essenciais para você ter uma visão de mundo cristã é enxergar a realidade. O cristianismo enxerga a realidade, o que está ao nosso redor como um todo, todas as nossas relações, tudo o que existe, como uma resultante de 3 realidades que sobrepõem. A realidade como a conhecemos é uma resultante de 3 outras realidades. A realidade da criação. Os cristãos enxergam o mundo, o universo, como um mundo criado. Isso faz uma diferença muito grande, absoluta, na verdade, porque se o mundo é criado, isso pressupõe um criador, que é governante, que é Deus, que existe, que é sobrenatural, e a matéria, como nós conhecemos, como criatura, e tudo que decorre dela. Isso vai entrar diretamente nas visões de mundo e nas práticas, inclusive religiosas, que as pessoas têm e de significado para a vida.
Uma segunda realidade que se soma a essa primeira da criação é a realidade da queda. O texto de Gênesis 3 nos mostra isso, discorre sobre a queda e os efeitos. Nós vamos refletir um pouco sobre esta realidade dos efeitos da queda aqui. E, por fim, nós temos uma terceira realidade, porque se tivéssemos parado apenas nessas duas primeiras, haveria um caos e um desespero, que, por sinal, é o que marca a sociedade contemporânea. Eu me lembro certa vez, voltando de um estudo aqui, de um encontro nosso de sexta jovem, estava com os meus filhos no carro e dando carona para uma outra adolescente, e eu comentava com eles sobre uma característica presente de um pessimismo muito forte em jovens, né? Comentava de novo, né, Galvão, há pouco aqui, como países que outrora foram cristãos, como a Nova Zelândia, hoje experimentam o maior índice de suicídio de adolescentes proporcional no mundo, né? O que faz com que uma nação que foi criada e fundada sobre raízes cristãs não consiga comunicar esperança para uma nova geração. Se o que marca a adolescência e a juventude é precisamente a esperança, a autoconfiança, até exagerada, né? Eles acham que pode tudo, pode realizar o que quiser e todos os seus sonhos. Como é que nós conseguimos interpretar, e é diferente da cultura japonesa, que o suicídio é o maior do mundo, mas está presente principalmente entre os mais velhos, como é que isso está presente numa fase que deveria inspirar vida, esperança e desejo, e parece que foi roubado? Certamente, nós vamos encontrar no coração disso esta visão de mundo. A visão de mundo apóstata, pós-cristã, que perdeu a fé cristã, perdeu a esperança. Isso tem dominado o mundo ocidental pós-cristão, começando pela Europa, que matricia toda a cultura ocidental, não apenas historicamente, mas filosoficamente também, que experimentou as duas grandes guerras no século XX e foi devastada. E depois dessas duas grandes guerras, se mostrou mais cética e avessa à fé cristã. Dostoiévski, um importante e conhecido escritor russo, nas suas reflexões disse: se Deus não existe, tudo é permitido. E a sua obra é uma obra de realismo existencial, em que ele reflete muito sobre as crises na ética e na consciência humana, Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, entre outras. Já o filósofo francês Jean-Paul Sartre pega esta ideia e vai mais adiante. E diz: porque Deus não existe, tudo é permitido. Veja que aquilo que era levantado como uma terrível hipótese em Dostoiévski, dizer a sociedade ficará sem referências, para Sartre é assegurado. Ele diz: não, Deus não existe, tudo é permitido. O inferno é o outro que me limita. Não é? Afirmações de Sartre também, que rejeitava a ideia de Deus como sendo a ideia mais constrangedora que o ser humano poderia conviver. Dizia Sartre: imagine o que é você conviver com um olho que tudo vê. Vê exatamente tudo que passa com você, tudo que você faz, o que é a sua consciência. Isso é desesperador. O ser humano não consegue ficar olhando fixo nos olhos de um outro por 30 segundos, uma pessoa que não conhece, você se sente invadido. Agora imagine um ser que lhe conhece completamente. E veja que, ao fazer isso, esse existencialismo proposto por Sartre, como novo humanismo até, apresentou para a sociedade contemporânea, ou trouxe como produto final, algo extremamente triste que está presente, foi isso que os adolescentes disseram, que é o niilismo, né? Que é uma crença de que nada faz sentido. É o nada, é o caos que toma conta. E aí a minha filha Esther tinha comentado, diz: a nossa geração é nihilista e existencialista. E aquilo me espantou, né? Ouvir aquilo. Me espantou porque esses termos eu só conheci no seminário. Os termos, né? Agora ver o pessoal da nova geração, ainda adolescentes, falando sobre isso. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos discutir hoje. Porque o que a fé cristã fez foi apresentar uma terceira realidade que compõe a cosmovisão cristã, que é a realidade da redenção, que já está presente aqui no capítulo 3 de Gênesis também, como nós veremos um pouco mais adiante.
Se a vida humana fosse uma vida resultante apenas da criação, que foi afetada pela queda, a consequência seria, sim, o niilismo e o existencialismo, porque nada faz sentido, portanto, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é a ideia da rejeição bíblica. Mas o Senhor Deus intervém e entra com a redenção, e isso nos dá esperança. Bem, vamos ver o que o texto sagrado nos apresenta aqui. Em primeiro lugar, pensando na criação. O ambiente é quase um ambiente idílico que nos é apresentado. Um jardim perfeito, um ser humano perfeito, com perfeitas condições de viver a vida, perfeitas condições de se relacionar. É tanto que no capítulo 2 nós vamos ver resumidamente, esse é um outro aspecto para uma cosmovisão cristã. Se a primeira é a resultante destas realidades, criação, queda e redenção, a outra é olhar a vida regulada por Deus por um pacto de relacionamentos. Deus estabelece o ser humano com capacidade relacional consigo mesmo, o que chamamos de mandato espiritual. Uma perspectiva cristã da realidade, nenhuma vida será saudável, será equilibrada e será bem vivida sem um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o próximo, relacionamento com outro ser, criado à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, em que há respeito e que há parceria. A Bíblia descreve isso, dizendo, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Aqui é a primeira relação humana sendo descrita e, por fim, uma relação com o mundo, com o restante da criação. O ser humano é colocado numa posição diferenciada nesta criação, porque nós temos a capacidade de intervenção, de administração, de construção, de transformação, regulada pela necessidade e responsabilidade. A Bíblia descreve isso dizendo que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Os relacionamentos eram perfeitos. A terra era perfeita, o ser humano era perfeito, sabia qual era a sua medida e experimentava essa medida. O relacionamento entre marido e mulher, aqui era toda a humanidade presente, era perfeito, e com Deus também. O texto sagrado nos diz que na viração do dia o Senhor veio para se encontrar com o homem, e havia uma comunhão perfeita. Porém, esta realidade foi quebrada pelo pecado. E como resultado, nós vemos 3 efeitos aqui, que foram percebidos já nos nossos primeiros pais, mas que passam a marcar o padrão de comportamento e de interação humana e até mesmo cultural a partir de então. A saber, vergonha, medo e culpa. Veja que o versículo número 7 nos diz, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles sentiram vergonha, né? O texto sagrado vem a dizer que sentimos vergonha, diz o texto bíblico. Vergonha. O curioso é que nós podemos ver que eles já estavam nus antes, mas não se envergonhavam. Havia uma relação pura, limpa e perfeita, né? De tal maneira que não havia vergonha. Um enxergava o outro como natural. Porém, depois do pecado, a segurança foi tirada do ser humano. E esse homem, essa mulher, a humanidade agora, se sente vulnerável e passa a ter vergonha de si mesmo. Nenhum de nós se sentiria confortável se soubesse que alguém conhece-nos de forma tão intensa. Há palavras, ações, mas pensamentos também. E foi isso que causou aquele grande horror em Sartre, na ideia de Deus. Um ser que conhece-me completamente, sabe quais são todos os meus pensamentos. Isso é profundamente desconfortável, resultado do pecado. Então veja, a vergonha. O outro ponto foi o medo. O texto sagrado nos diz que ouvi a resposta de Adão a Deus, a tua voz, versículo 9, no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Não apenas vergonha, mas medo. O medo está relacionado à vulnerabilidade também e perigo, a perda da proteção. E quando Deus interpela tanto a Adão quanto a Eva sobre o que eles teriam feito, eles dão respostas evasivas, tentando transferir a culpa para outros, o problema da culpa. A grande dificuldade que veio sobre nós agora de experimentar a culpa. Então preste atenção. A vergonha não era uma realidade
originalmente experimentada pelo ser humano. Porque sem pecado não há vergonha. Não há do que se envergonhar. A humanidade tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, portanto desfrutava de uma posição de honra, de destaque. Esta realidade de honra, essa posição de imago Dei, imagem de Deus, que a humanidade essencialmente carregava consigo, foi afetada pelo pecado de tal maneira que agora a vergonha entrou. O outro aspecto, o aspecto do medo. Não havia medo, porque o relacionamento com o mundo e com o próprio Deus eram perfeitos. Não havia ameaça no mundo para com o ser humano. O próprio Satanás não tinha o poder de impor ou de colocar nenhum mal e nada mais. Porém, com a entrada do pecado, o medo veio também a fazer parte, tem marcado a vida da humanidade. O homem perde o sentimento da proteção e a segurança. Então, medo tem a ver com segurança ou proteção. Poder. E, por fim, a culpa. Culpa também como consequência do pecado. Sem pecado não há culpa. O que há é inocência. Agora veja que a inocência aqui não pode ser interpretada por nós como uma espécie de bobagem, né? Ou tolice, de infantilidade. Não é neste sentido que a Bíblia apresenta o conceito teológico, moral de inocência. A humanidade sem o pecado não seria menor do que com o pecado. O conhecimento que veio sobre o homem, prometido por Satanás, não foi um acréscimo, foi um decréscimo. Você não precisa experimentar os danos das drogas para saber que elas são danosas. Não é? Você não precisa experimentar a tragédia moral para poder ter autoridade para falar para alguém de um problema moral que a pessoa tenha. O próprio Deus, que conhece todas as coisas, que na Bíblia é apresentado como aquele que tudo sabe, um onisciente, não tem conhecimento experiencial do mal, do pecado. E isso não o torna menos conhecedor do que é a realidade do mal, embora ele não seja praticante do mal. A inocência aqui é caracterizada pela ausência da experiência do mal. É a inocência experimental. É a ausência de toda a dor que a rebelião humana trouxe para a humanidade. Quando nós falamos de apologética missional, quando nós estamos falando da defesa da fé, nós temos que tomar em mente, ou ter em mente, esses três aspectos. Veja que a vergonha veio pela perda da honra, que foi manchada pelo pecado. Agora, a espécie humana não é mais uma espécie honrável. Nós somos transgressores, somos pecadores. O medo veio com a perda da proteção, da segurança que a condição da justiça original nos dava. E a culpa veio pela perda da inocência. Nunca mais a humanidade olharia desta forma pura um para o outro. Isso ocorreu com o primeiro casal, porque, veja, não havia mais ninguém, né? Não havia nenhum sentido de sentir vergonha. Vergonha de quem? Ali estavam marido e mulher, no jardim, numa relação perfeita. No entanto, eles sentiram vergonha, sentiram culpa, sentiram medo. Não é? Bem, a verdade é que todos nós experimentamos estes efeitos do pecado em nossa própria vida. Porém, as experiências individuais, elas são compartilhadas e vivenciadas. Do mesmo jeito que na nossa família nós aprendemos hábitos, valores e a fé, nós somos educados no contexto familiar. Todos nós nos lembramos das orientações que os nossos pais nos davam como eram crianças e padrões de comportamento. Né? Eu me lembro de alguns ditados que se dizia muito também, que costume de casa vai à praça. Se você não tem um bom comportamento aqui dentro de casa, você não vai ter fora também. E assim nós somos educados. O resultado é que aquilo que nós experimentamos e que nós recebemos como códigos, como padrões de comportamento, como valores, são reforçados pelo conjunto do grupo social.
O grupo mais amplo, coeso, na interpretação da vida e da realidade, é chamado de cultura. Eu espero, depois de algum tempo, quando nós voltarmos aqui, não nas próximas semanas, devido ao recesso que teremos, vocês estarão com os outros pastores dando aula, retomar esse ponto aqui, refletindo um pouco mais sobre como a cultura se manifesta e quais são os níveis da cultura. Hoje eu gostaria apenas de citar esses padrões culturais aqui. Nas próximas aulas nós vamos refletir sobre a dinâmica cultural, como que isso acontece. Hoje só os padrões. O ponto é, se o ser humano individualmente passou a experimentar vergonha, medo e culpa, esta realidade experimentada individualmente é reforçada mais ou menos de acordo com os valores que são mais privilegiados ou menos privilegiados pelo grupo ao qual nós estamos associados. E diretamente relacionado a estes pontos está no mais profundo do ser humano os seus grandes modelos de interpretação da realidade, que são suas ideologias ou suas religiões. Porque o que a religião é, o que a fé é, para alguém que é de fé, é precisamente o grande elemento interpretador da realidade, não é? A adesão. O que é realidade para nós é o nosso credo mais profundo. Até aquele que nega a religião ou que nega a fé, não é? Ele tem um padrão de interpretação da realidade. Por isso que nós percebemos, e presta atenção, lembra quando você conversa com alguma pessoa, eu não quero entrar aqui no mérito da cor da matriz política, mas você conversa com alguma pessoa, um amigo, alguns até cristãos que professam a fé, que fazem uma adesão quase que cega a uma figura política ou a um partido político. Isso é apenas uma ilustração de que no coração mais profundo dessa pessoa está um sistema de crença que é definido e determinado pela ideologia política. E aí o discurso, se você tira os termos de política, político, e coloca, olha o discurso como um todo, ele é um discurso verdadeiramente, profundamente religioso, de fidelidade total, de defesa total e de entrega. É neste sentido de que nós falamos que no coração da cosmovisão, no coração da visão de mundo das pessoas, está uma interpretação religiosa da realidade. Se a realidade é interpretada por alguém como eminentemente material, esta pessoa defenderá isso visceralmente, com todas as suas forças, e combaterá uma visão de mundo que seja diferente, que não seja materialista neste sentido. Se há uma interpretação na vida daquela pessoa eminentemente econômica, a pessoa fará do discurso econômico toda a sua expectativa de redenção da própria sociedade, de solução para os problemas. Nós acompanhamos isso nesses dias, como vemos algumas pessoas colocando uma expectativa até redentora em alguns aspectos da experiência humana. E o curioso é que essa experiência da pandemia colocou a humanidade toda de joelhos. Os grandes especialistas não sabem exatamente como lidar com esta realidade. Onde está a sua esperança? Bem, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que o pecado trouxe essas três consequências: vergonha, culpa e medo. Estes aspectos serão mais ou menos valorizados de acordo com a cosmovisão predominante do grupo ou daquela cultura. E no coração disso está precisamente a visão de mundo que ela tem, a religião como um grande intérprete da realidade vivenciada por cada grupo. E aí nós vamos perceber algo curioso. Porque quando nós olhamos culturas que vêm de contextos tradicionais de floresta, que antigamente se chamava de religiões animistas, né? Povos da floresta, indígenas, tanto brasileiros quanto africanos ou indonésios, né? Indo para outra parte do mundo, você vê predominantemente uma interpretação da realidade de que toda a realidade é permeada de forças espirituais que estão presentes. É um pouco mais complexo, eu estou resumindo aqui, a gente pode abordar isso em outras ocasiões, só para resumir o conceito. É chamado de animismo por se acreditar que tudo tem alma, né? Ânima, alma.
é o sentido de que não apenas os seres humanos têm alma ou têm espírito entre si, animais também têm, e objetos têm, pedras, árvores. Esta era a visão pagã do mundo. E o termo pagão significa literalmente isso, da terra. A vida vem da terra, o sentido vem da terra. Esta maneira de ver o mundo é uma maneira em que o homem é predominantemente, sente-se predominantemente exposto e vulnerável. É curioso nós percebermos porque a maioria das religiões do mundo comunicam aos seus fiéis um sentimento mais de temor com relação à sua divindade do que alguns daqueles outros três que nós falamos que marcam toda a verdadeira adoração, que é prazer, confiança e temor. Por quê? Se o medo é um dos pontos que foi afetado, que é consequência do pecado, o que está por trás do medo é a perda da proteção e da segurança. E é fácil nós entendermos por que estas visões de mundo em que não há um Deus pessoal, as pessoas se sentem mais vulneráveis. Porque uma grande potência, um grande poder, que não esteja associado a uma segurança quanto ao uso e à manifestação desse poder, gera vulnerabilidade. Um exemplo nós percebermos isso são as tempestades. Por que tempestades são tão assustadoras? Eu, particularmente, acho encantadoras, né? Eu me lembro perfeitamente quando mudei-me para São Paulo e vinham aquelas chuvas pesadas de verão que o céu ia ficando negro, parece que ia desabar. Eu ficava encantado com a manifestação de poder. E é poder mesmo, é física aqui. Você mede, é o poder do vento, é o poder da água, é o volume, a força, o impacto que isso causa. Como cristão, a minha interpretação desta realidade é completamente diferente de uma visão pagã desta mesma realidade. Povos tradicionais de floresta viam nessas manifestações de grandes forças da natureza ações espirituais, de poderes espirituais, porém incontroláveis. Algumas dessas religiões até impessoais. Energia e força que não tem como você controlar, que não tem com quem você se relacionar, e ainda que tenham espíritos por trás, ou seres, não são seres confiáveis. E todo o sistema religioso desses padrões culturais e religiosos giram em torno de pessoas com habilidades de manipular, de trabalhar essas forças para tê-las a seu favor. Porque no coração de culturas e civilizações assim está o sentimento da vulnerabilidade, a perda da proteção. Preste atenção. Há uma interpretação cristã para esta realidade. Quando nós, como seres humanos, contemplamos a majestade de uma vista belíssima, de um vale, de uma montanha, do mar, do campo, ou mesmo de uma tempestade, ressalta a nós a capacidade do Criador. As forças da natureza refletem o Deus que a criou. Essa é a interpretação cristã. Como aquele cântico, né, antigo que diz: as feras do campo refletem teu poder. Essa é a interpretação cristã. Elas não são autônomas, elas não estão independentes por aí. Elas não são uma realidade de ameaça final. Elas são uma expressão de um Deus criador e refletem o próprio poder de Deus. Mas sem uma visão de um Deus pessoal, haverá o sentimento predominante de vulnerabilidade, de insegurança, de falta de proteção. Daí o medo. Preste atenção. Não é à toa que a sociedade contemporânea pós-cristã tem ano após ano crescido em casos e problemas no espectro depressivo. Síndrome do pânico, medo, depressões, esquizofrenia. Todas estas coisas são reflexos de uma mudança cultural e de mentalidade que tem ocorrido no mundo ocidental, que vai vendo cada vez menor a figura de um Deus soberano e se tornando maior a impessoalidade e as forças da vida. E não é à toa que, na mesma proporção em que a cultura ocidental se afasta da fé
na confiança em um Deus pessoal, cresce a vulnerabilidade. O niilismo, como comentava inicialmente, o existencialismo e o caos dentro do próprio coração. Outras culturas, muitas orientais, culturas de maioria islâmica, ou mesmo shintoísta ou budista, tem um outro aspecto que marca profundamente, que é a questão da honra. A honra é o que pega nessas civilizações. Mas vejam que é um outro aspecto, porque a perda da honra traz a vergonha. Civilizações orientais como a japonesa, se um executivo de uma empresa comete um ato administrativo que gera consequências de perdas de lucros, a vergonha é tão forte sobre ele que não poucas vezes eles decidem tirar a sua própria vida como uma forma de resgatar a sua honra. Porque o problema de sistemas culturais, padrões culturais marcados pela vergonha e pela honra, é que há pouquíssima esperança de restauração da dignidade. Uma vez que as pessoas são medidas pela sua performance. E preste atenção que isso está na raiz de muitos sistemas religiosos, inclusive de falsos cristianismos. O judaísmo era um exemplo disso. O farisaísmo do judaísmo dos dias de Cristo era um exemplo disso. As pessoas que não têm em vista o Redentor, o Evangelho, preste atenção, são pessoas que se medem por escalas de qualidade e de honra. E aqueles que se acham mais virtuosos tenderão a ser insensíveis, duros e intolerantes com os outros que consideram espiritualmente menores. A visão cristã do mundo é diferente. A visão cristã do mundo é que, desde a entrada do pecado na humanidade, todos somos pecadores. Não há um justo, um só sequer. E a maneira que o cristianismo responde à questão desta vergonha é pela honra que vem de um outro, não é a própria. Cristãos mais preocupados com a sua imagem, com a sua reputação, perderam de vista o Evangelho na sua vida. O sentimento cristão, a perspectiva cristã, necessariamente passa pela centralidade de Cristo. E a postura está mais semelhante a convém que ele cresça e eu diminua. Não poucas vezes, e aí preste atenção porque isso é um diagnóstico da nossa própria condição espiritual. Não poucas vezes e não poucas pessoas em nosso meio que professa a fé cristã, sentem um medo profundo de externar para outros lutas espirituais, suas vulnerabilidades e tentações. Porque o que domina o seu coração é o medo de que as pessoas o tenham como espiritualmente menor, como algo vergonhoso e não digno de admiração. Essa postura também é uma postura que mostra que o Evangelho foi perdido de vista. Porque quando não é Deus o centro da nossa visão de mundo, são os homens. Se no primeiro, o de medo e proteção, nós podemos falar de forças impessoais no universo, numa sociedade marcada principalmente pela preocupação com a sua honra ou a vergonha, o que vale é a opinião das outras pessoas, o que os outros vão pensar de mim. O temor dos homens governando uma civilização e uma sociedade, e não de Deus. Como diz Davi Merck, o temor de Deus liberta, o temor dos homens escraviza. Veja que o texto sagrado nos diz que depois do pecado eles sentiram vergonha por estarem nus e se esconderam. Porque a maneira que o ser humano tem de cobrir a sua vergonha é se escondendo. Eu vou me esconder. Ninguém vai ver. Se ninguém vê a minha fraqueza, a minha feiura, o que há de errado, distorcido em mim, eu me sinto protegido. E aí a grande tentação de uma visão de mundo, de uma cultura marcada pela honra e pela vergonha, preste atenção, é o farisaísmo. Quando nós estamos mais preocupados em sermos louvados pela boa performance litúrgica e moral que nós temos, se não é Deus no centro, o nosso valor, a nossa honra,
nós buscaremos o louvor das pessoas. Ao ponto de, em sociedades como a japonesa, em que se comete uma falta gravíssima e a pessoa cai na execração pública, a maneira que não poucas vezes nessas culturas, como também vai ocorrer em culturas muçulmanas, a pessoa tem de lavar a sua vergonha e restaurar a honra, é a morte. Por isso que não poucos casos onde há uma experiência religiosa intensa, de honra e de vergonha, a própria família se sente responsável por executar aquele que foi o faltoso. Que vergonha será para a minha família, para a minha sociedade, saber que alguém que cresceu nessa religião abandonou e foi seguir o cristianismo. E não são poucos os casos que a própria família é quem vai executar. É uma maneira de ela restaurar sua posição de honra diante da sociedade. Ou, no caso da cultura japonesa, a própria pessoa exercer um ato de suicídio cerimonial religioso, harakiri, em que ela tira a sua própria vida, como que está dizendo, foi um último gesto nobre. Porém, quando a revelação de Deus chega aos homens, quando Deus entrega a entrega escrita na forma da lei por Moisés, o ser humano recebe o decálogo, que indica o que é certo e o que é errado. E aí um dado importante nós percebermos é que a tradição que vem do judaísmo e que passa pelo cristianismo posteriormente, chamada tradição judaico-cristã, é uma tradição que tem um decálogo no centro. Leis que foram entregues por um Deus pessoal, que é santo, justo e bom. E o nível de impacto que isso ocorreu em civilizações, não apenas em pessoas, mas em culturas, é que o conceito do certo e errado penetrou nos níveis mais profundos da consciência destas sociedades. E agora não é mais as forças impessoais que governam e que trazem o pavor, não são mais os controles sociais e o que os outros estão pensando, mas na piedade judaico-cristã é a consciência o elemento fundamental. Não precisa ninguém ver. Não precisa ter uma ameaça de um demônio que vou te pegar, vou te matar. Mas diante de Deus, fazer o que é certo diante dele. Veja que o Senhor Jesus disse, se você quer orar, entre no seu quarto e ora em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É a consciência diante do Senhor. O que faz a tua mão esquerda que não saiba a direita. Não é a aprovação pública. Porém, nesta matriz ressaltada pela lei, se ficássemos apenas no elemento da lei, não haveria redenção, porque somos transgressores da lei, não somos mais inocentes, no sentido que não temos mais a justiça original. E aí o que pega nas civilizações que foram marcadas pelo ensino da verdade, do certo e do errado, é culpa, contrastando com inocência. Vocês se lembram de que no coração de todo o drama de Martinho Lutero, e no certo sentido no coração da própria reforma protestante, estava a questão da culpa. Quando Lutero lia a Bíblia e se deparava com o termo justiça de Deus, ele tremia, ele dizia, gente, a justiça de Deus é algo que não me traz paz, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que eu sou pecador, e eu sei que eu sou pecador, não precisa ninguém ver, eu sei que eu sou. E se deparar com um Deus que é absolutamente poderoso, santo e justo, o conceito de justiça não traz esperança nenhuma, porque eu sou transgressor. E não é à toa que é nesse contexto de consciência, de culpa e de transgressão que a grande doutrina revolucionária da reforma protestante foi a justificação pela fé. Porque uma vez que a minha culpa pode ser removida pela justiça de um outro que me é atribuída, a de Cristo Jesus, eu resolvo o problema da culpa. E o meu estado de retidão é restaurado pela fé em Cristo Jesus. Para concluir, queridos, essa aula, eu gostaria de resumir o seguinte. Nós, especialmente brasileiros que temos matrizes europeias, indígenas e africanas, convivemos com esses três elementos muito fortes dentro de nós. De acordo com a experiência individual de fé, familiar, o nível educacional, nós seremos mais ou menos afetados por estes binômios da vergonha e da honra, por um lado, do medo e da proteção por outros, e da culpa e inocência por outros.
pela apostasia que o mundo ocidental tem experimentado, cada vez menos o peso da culpa vem sobre as pessoas. É mais o medo da desaprovação social que tem dominado, ou das impessoalidades, as incertezas diante da vida, a questão do medo da proteção. Vergonha e honra. Mas para cada um destes aspectos nós encontramos a solução apresentada pelo Evangelho. Quanto à questão da culpa, a justificação pela fé. Eu me arrependi dos meus pecados e criei em Cristo. A obediência de Cristo e o crédito de sua obediência me é colocada a meu favor, me é imputada para a minha justiça. Eu sou declarado justo diante de Deus porque Cristo cumpriu em meu lugar. Eu sou declarado diante de Deus como alguém que não tem mais dívida, porque Cristo pagou a minha dívida moral. O meu estado é restaurado, justificação. Mas veja, não é apenas a doutrina da justificação. A doutrina da adoção é extremamente importante e ela vai responder outros problemas também. O problema da honra. O que fazer? Preste atenção que isso é puro evangelho aqui para nós entendermos. O que nós vamos fazer com aquelas pessoas que pecaram, que caíram, que transgrediram, mesmo tendo trilhado a vida cristã, membro da igreja? Não deve haver receio da parte da igreja de tratar, de trazer uma disciplina, e deve haver da parte de nós, como cristãos, uma plena consciência de aplicação da resposta do Evangelho. Sem a resposta do Evangelho, é uma oposição a Deus que nós manifestamos. O medo da desaprovação social, governando o coração, mostra a falência do cristianismo no coração das pessoas que são dominadas por este medo. Pessoas que pecaram encontram na fé cristã a solução pelo arrependimento e pela fé. Uma vez que nos arrependemos do pecado e cremos em Cristo Jesus, a nossa posição de dignidade é restaurada. Veja a visão de Apocalipse, quando João olha e diz: eis que viu uma multidão. E ninguém foi achado digno de quebrar os selos e de abrir os livros. E ele começa a chorar e diz: ninguém foi achado digno. E recebe um consolo dizendo: calma, eis que um foi achado, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno. E é a dignidade do Cordeiro Jesus Cristo que é depositada em nosso favor, como cristãos. Pecadores que se arrependem, que creem em Cristo, preste atenção, isso é cristianismo. É isso que você precisa dizer para o seu coração, para aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela pessoa que está torturada, com a sua consciência lhe acusando de pecado, pela vergonha pública, do desprezo. Preste atenção. A dignidade é restaurada pela fé em Jesus Cristo. Olha o filho pródigo, que desonrou o Senhor, que pecou, que gastou todos os bens do seu pai. Quando ele volta para casa e diz: eu pequei diante do céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, o pai lhe restaura a condição de filho, lhe dá uma festa, lhe põe um anel no dedo, troca suas roupas. O que é que o Senhor Jesus está ensinando? A dignidade dos cristãos está na capacidade de Deus de lhe restaurar a sua condição de dignidade, não da capacidade de se manter ileso. Porque o filho mais velho foi aquele que se achava digno, mas estava com o coração bem distante do coração do Senhor, tanto que não conseguiu celebrar, não conseguiu festejar com o retorno do filho. A dignidade da justiça de Cristo e de Cristo. A doutrina da adoção diz que nós, pecadores, que éramos inimigos, fomos feitos pelo Senhor, seus filhos e sua família. Portanto, justificação, que restaura a condição de ser justo pela fé. A adoção, que restaura a condição de filho num novo relacionamento com Deus. E santificação, que começa como uma santificação posicional. Porque é possível para todo pecador que arrependido, crente em Cristo Jesus, experimente santificação. Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Porque a justiça de Cristo, executada na cruz do Calvário, sua obediência ao longo de sua vida, nos é colocada como crédito. Porque Ele está em nós.
E porque Ele está em nós, eu posso dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo está em nós, nós podemos dar frutos. Preste atenção. O cristianismo nos apresenta no Evangelho a solução para estes problemas da vergonha, do medo e da culpa. Com qual você tem lidado? O medo de forças impessoais e realidades que estão fora do seu controle. Olhe para Jesus, que disse que os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Olhe para Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para o Senhor Jesus que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O seu medo é resolvido pelo Evangelho, pela proteção do cuidado e da presença de Cristo na sua vida. A vergonha, você transgrediu, você pecou, você tem cometido coisas erradas, ou cometeu, e você tem a sensação de que convive com uma letra marcada na sua testa de transgressor e de pecador. A solução do Evangelho é: arrependa-se e confie em Cristo. As suas vestes são purificadas pelo sangue do Cordeiro, como a visão do Apocalipse. Quem é? Quem são estes? De onde vem esta multidão? E o texto sagrado nos diz, essa multidão são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando o Senhor Deus olha para você, lhe vê com as vestes nupciais, alvejadas no sangue do Cordeiro, e você é tratado na dignidade que a sua posição como filho de Deus lhe dá. Se você convive com culpa de transgressão, em confissão sincera e confiança em Cristo, receba a justiça de Cristo que obedeceu perfeitamente em seu lugar. Essas são as soluções do Evangelho. Há um Deus pessoal, todo-poderoso, santo, justo e redentor, que perdoa, purifica, protege, resgata e restaura pecadores na relação consigo. O Evangelho é a solução para todo tipo de padrão cultural e para as ameaças e consequências do pecado na vida da humanidade. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, porque com sua perfeita obediência e sua entrega voluntária na cruz do Calvário de sua vida, Ele comprou para ti pecadores que atrai pelo poder do Espírito Santo em verdadeiro arrependimento e fé. Neste momento nós oramos em favor daquelas pessoas que têm tido a sua consciência ferida pela percepção dos seus próprios pecados e transgressões. Ó Deus, pelo poder do teu Espírito, promova a obra completa do arrependimento e da fé na vida destas pessoas, de tal maneira que elas se vejam como tu as vês através de Jesus Cristo, perdoadas e reconciliadas. Pedimos agora para aquelas pessoas que têm sentido medo, especialmente nesses dias, como se estivéssemos vivendo ao acaso, Senhor Deus, que pelo poder do teu Espírito ajudes a enxergar de que o Senhor é o comandante da história e a realidade, de que tu estás conosco presente, pelo teu Espírito, pelo teu Filho Jesus. Traz, ó Deus, o consolo e o alívio da certeza da proteção que há em Cristo Jesus. Te pedimos por aquelas pessoas que têm convivido com vergonha na vida, sentem desonradas por pecados que cometeram ou que sofreram que outras pessoas fizeram para si. Se sentem rejeitadas, desprezadas e abandonadas pelos outros, julgadas e inferiorizadas. Pelo poder do teu Espírito, fortaleça-lhes a fé, de tal maneira que percebam que em Cristo Jesus eles são admitidos na família de Deus, estão em posição de honra, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Pedimos, ó Deus, estas coisas e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.